Essa é uma oficina que eu já realizo há vários anos e que já foi ministrada em vários estados: Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Piauí, Bahia. É uma ação formativa voltada para todos que têm interesses na contação de histórias: educadores, educadoras, pais, mães, líderes comunitários, atores e atrizes. Normalmente eu começo essa oficina falando um pouco de mim, do meu lugar de fala, da minha relação com a contação de histórias. E nesse sentido, essa relação é muito antiga, vem desde os primeiros meses de vida. Eu tive o privilégio de contar com um pai e com uma mãe que liam para mim, que me contavam várias histórias. Meu pai me contava histórias muito longas que ele via nos livros, levava dias, às vezes semanas, contando a mesma história. Minha mãe não. Minha mãe me contava histórias curtas, do modo que ela lembrava, sem o livro. Como toda criança, eu tinha minhas histórias preferidas que ela contava repetidamente, cada vez de um jeito, porque era feito no improviso, conforme vinha à mente dela. Essa era uma oportunidade muito bacana, porque como eu já conhecia a história, eu podia participar da história. Eu também contava essa história e às vezes eu podia mexer nessa história, alterando o final, alterando o que acontecia com algum personagem, porque tudo acontecia em um estado de jogo improvisado. Mais tarde eu fui conhecendo as técnicas de contação de histórias, através da experiência prática em grupos de teatro e grupos de dança, a graduação de biblioteconomia, a graduação em licenciatura em teatro e a graduação de direção teatral. E é isso que eu quero fazer hoje, eu quero compartilhar com vocês a minha visão sobre a arte de contar histórias. A capacidade de contar e fabular histórias é com certeza o que nos atribui o caráter humano, uma prática fundamental para a transmissão do conhecimento, para o exercício da imaginação e, por consequência, da criação e da reflexão. Pilares para a descoberta de respostas para a humanidade e para o indivíduo, ou seja, um fundamento para o desenvolvimento contínuo da cultura universal humana e do senso de pertencimento à espécie. A contação de histórias é uma técnica versátil e dinâmica de grande alcance e de baixo custo de produção, que acompanha a humanidade desde os tempos mais remotos. Sua capacidade lúdico-pedagógica pode e deve ser explorada a fim de proporcionar momentos de entretenimento e reflexão. A partir de um trabalho corporal e vocal associado ao uso de objetos e convenções, é possível estimular a imaginação e convidar os ouvintes a embarcarem numa incrível viagem onde cada envolvido contribui. É um convite para uma aventura. A criança que habita em cada um de nós, o nosso lado mais curioso e mais potente, é predisposto a participar, envolvido em entretenimento onde a imaginação é o elemento fundamental. É como uma brincadeira. A criança aceita o jogo e torna-se parte ativa, interagindo e participando espontaneamente. De acordo com Schermak, em sua publicação de 2014, a narração oral está atrelada ao contexto educacional, mas ela já ocupa outros espaços talvez nunca imaginados pelos contadores de histórias da antiguidade. Jantares de aniversários, eventos sofisticados e encontros de amigos compõem o cenário do narrador oral contemporâneo. A função da contação de histórias pode ser alterada com o passar dos anos, mas sua característica expressiva permanece inalterada. A força pedagógica da contação é incontestável e o seu uso pedagógico é amplamente difundido na sociedade atual, refletindo na atuação do profissional da contação de histórias, não sendo raros os trabalhos onde entidades, organizações ou até mesmo marcas e produtos encomendam trabalhos que cumpram esse fim. Bons exemplos dessa prática são as contações de histórias encomendadas por secretarias de trânsito, saúde, meio ambiente ou mesmo aquelas encomendadas por autores ou editoras que têm ou não fins lucrativos. É uma arte milenar. Entretanto, com o avanço dos tempos e das civilizações, com o advento da escrita e posteriormente com a chegada das tecnologias, essa prática foi sendo revista e alterada, porém sem jamais cair em desuso. De um modo geral, pode-se dizer que somos formados e nos identificamos como membro das famílias e das sociedades a partir de histórias que nossos pais e pessoas próximas nos contam. Desde o nascimento, iniciamos um processo de observação e compreensão da expressão corporal humana. E assim, aprendemos a comer, beber, vestir, andar e etc. Muito bem, agora que a gente parte de um entendimento similar sobre o que é a arte de contar histórias, a gente pode aprofundar tecnicamente a nossa oficina. Mas para isso a gente precisa estabelecer um recorte. Um recorte que eu acho que atende bastante bem o campo das artes cênicas, em especial o teatro, a dança e as artes visuais. Sim, porque montar um espetáculo teatral
montar uma coreografia ou dirigir um curta-metragem, qualquer produto de audiovisual, é antes de mais nada contar histórias. Então a gente vai focar nisso, na contação de histórias dramatizadas. Bom, o primeiro tópico que a gente vai tratar dentro desse tema é a história. Como apropriar-se. O que é apropriar-se? Apropriar-se é tornar a história sua, para que ela possa ser contada à sua maneira. Uma coisa que só você pode fazer mesmo que a história seja muito popular e muito conhecida. Normalmente, quando a gente chega nessa parte da oficina, eu distribuo vários livrinhos bem fininhos como esses. Eu peço que cada um leia o livro e depois nos conte a história. Mas na hora de contar a história, eu peço que as pessoas não usem o livro, que elas usem a memória, que elas nos contem apenas o que elas lembram. Quando a gente faz isso, a gente acaba elegendo quais são os pontos mais importantes na história na nossa perspectiva. E assim a gente desenvolve uma dramaturgia original. Quando a gente faz isso, a gente também determina qual é o tipo de narrador. Sim, porque são vários tipos de narradores. E assim a gente pode determinar quem vai contar essa história em particular, dessa forma particular. E para entender um pouquinho melhor sobre isso, eu convido todo mundo a assistir o teaser do espetáculo Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas. É 1, é 2, é 3 e... Era uma vez! Aê! Aê, pessoal! Obrigado, gente! O espetáculo Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas estreou em maio de 2016. Desde então já realizou mais de 350 apresentações com estimativa de mais de 100 mil espectadores, passando pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Piauí, Minas Gerais e Goiás. Um espetáculo com classificação livre e duração de 45 minutos. Mescla as técnicas do teatro, contação de histórias, dança e música, carregado de elementos da cultura sul-rio-grandense presentes nos termos utilizados, nos figurinos que respeitosamente, com muito embasamento, brincam com o traje típico gaúcho, a pilcha, acrescentando ludicidade, brilho e cor. É entremeado por cantigas extraídas do cancioneiro popular gaúcho e outras especialmente compostas para o espetáculo, durante o processo de encenação, executadas ao vivo acompanhadas por violão e percussão. Vale-se de recursos cênicos simples e poucos objetos, abrindo espaços para que o espectador imagine, envolvendo-se, criando imagens e estimulando o lúdico em uma atmosfera de interação. Espetáculo que recorre ao simples para tratar de assuntos sérios como preconceito racial, violência contra crianças e trabalho escravo. A partir de dramaturgia inédita, revisita as lendas de Nossa Senhora Aparecida e do Negrinho do Pastoreio, abrindo espaços onde, de forma atraente e delicada, pode-se trabalhar a transversalidade dos elementos da cultura afrodescendente e gaúcha, além de uma reflexão sobre o bullying e as diferenças. O que identificamos aqui é a ocorrência do ator-narrador, um personagem criado durante o processo. Bart é quem nos conta a história de um menino que trabalhava como pastor de cavalos e que não tinha nome, e por isso era chamado apenas de Negrinho. Bart e Dudu não são personagens das lendas, eles foram criados pelos atores durante o processo de montagem do espetáculo, são personagens contemporâneos. Essa não é muito antiga, é
Bom, agora a gente vai pensar um pouco sobre dois dos elementos mais importantes na contação de histórias, o corpo e a voz. Dois elementos que são praticamente indissociáveis. E para isso eu convido vocês a assistir o teaser do espetáculo Baila Melancia. Vou cantar um romance de amor e de sangue que um dia fez chorar o pampa na história de Pedro e Maria. Morena, Pedro Campeiro, Maria Clara Morena. Baila Melancia é um espetáculo de dança-teatro livremente inspirado no conto Melancia Coco Verde de João Simões Lopes Neto. A história de Maria Clara Talapa é contada em dramaturgia inédita, atravessada por memórias das atrizes e frases que ecoam durante o espetáculo, conectando elenco e público através da comunhão das lembranças de infância em questionamento à cultura de violência contra a mulher. A encenação, que foca na ludicidade, combina técnicas de dança tradicional gaúcha com seus sarandeios e sapateios, flamenco, danças de salão, balé, dança contemporânea e contação de histórias. É a terceira produção da Rococó dentro de uma pesquisa que busca a construção de uma linguagem própria, criada em processo colaborativo a partir da potência do gesto gaúcho como ferramenta cênica. Assim como em Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas, aqui nós temos a ocorrência da atriz-personagem, na personagem interpretada por Alessandra Bier. Essa personagem, assim como muitos outros que aparecem no espetáculo, foram criados, inventados durante o processo de encenação. Eles fazem parte da dramaturgia desenvolvida pelo grupo para contar a história de Cia Talapa e Costinha, mas não estão na história original. Aqui o corpo é o principal elemento para contar a história. À exceção de algumas breves narrações na voz de Alessandra Bier, praticamente não temos diálogos ou palavras. Cabe ainda destacar com relação à palavra que, em virtude da dramaturgia desenvolvida pelo grupo que questiona a cultura de violência contra a mulher, apenas as personagens femininas têm falas. Os personagens masculinos falam ao mesmo tempo ou apenas expressam-se com o corpo. Campeiro, uera pa, uera pa, uera, uera, pa, uera, pa, uera. Bem, agora eu queria falar um pouquinho sobre o espetáculo De La Mancha, o Cavaleiro Trapalhão, porque nele a gente pode ver um encontro bem equilibrado entre as potências do corpo e da voz.
Essa é a história de Don Alonso Quijano, um homem que cresceu em La Mancha, uma região bem no centro da Espanha. Ele amava os livros de cavalaria e queria ser cavaleiro andante, e por isso pôs em si mesmo o nome de Don Quixote de La Mancha, um cavaleiro muito trapalhão que, em nome de sua amada Dulcinea del Toboso, anda pelas estradas montado em seu cavalo Rocinante e acompanhado de seu fiel escudeiro Sancho Panza, em busca de aventuras, lutando contra gigantes, dragões, bruxas, exércitos e feiticeiros. Aqui nós temos o encontro do personagem narrador com o ator-personagem. A história é contada pelos atores que estão em cena através das personagens desenvolvidas durante o processo, mas não são personagens concretos como Bart, Dudu de Era Uma Vez ou Anastácia, interpretada por Alessandra em Baila Melancia. Mas também não são os atores Henrique Gonçalves e Guilherme Ferreira quem nos contam de fora. São personas, presenças cênicas extra-cotidianas. Eles possuem corpos e entonações vocais estilizadas e com grande quantidade de referências. Mas além desses dois personagens, em alguns momentos do espetáculo são os próprios Dom Quixote e Sancho Panza que nos contam a história, em forma épica, de dentro da história. É o trabalho de corpo e de voz dos atores que diferencia as personas das personagens, pois a caracterização é minimalista. Agora eu quero convidar vocês para pensar em 3 elementos muito importantes na contação de histórias: os acessórios, os objetos e os cenários. Eu acho muito legal o uso desses 3 elementos, mas eles normalmente demandam logística e muitas vezes limitam a nossa movimentação. Então aqui na Rococó a gente geralmente opta por só colocar na cena aquilo que é fundamental para contar aquela história. O que sim a gente acha muito interessante é o uso de instrumentos musicais, uso de dança, uso de canto. Isso colore, isso convida o espectador a participar de um espetáculo de uma outra forma, que não só pela palavra. A gente também acha muito legal pesquisar figurinos e maquiagens, que no caso dos espetáculos Era Uma Vez, Contos, Lendas e Cantigas, De La Mancha, O Cavaleiro Trapalhão e Baila Melancia, funcionam como mais um artista em cena. Mas tem um elemento que a gente acha que realmente se destaca com relação à potência. É um elemento democrático, acessível e muito, mas muito funcional. Um elemento que remonta às origens do teatro ocidental, que possibilita que um mesmo ator interprete vários personagens dentro de uma mesma história. Que elemento é esse? A máscara. Para isso eu convido vocês a dar uma assistida no teaser do espetáculo As Aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador. Essa é a história de um cancioneiro, Dona Notinha e Pedro Ligeiro, uma doncinha que faz dinheiro, uma cigana e um cavaleiro. Tinha uma ilha que era encantada, uma princesa muito mimada, filha de um rei tenebroso e honrado. Pela sua filha oferece o reinado. Essa princesa, o sortuda, lá pelas tantas que o chifruda, se apaixonou por João Cancioneiro, quando encontrou o amor verdadeiro. Lá, 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 ia, lá, 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 ia, lá, 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 ia, lá, ia, lá, ia, lá, 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 ia, lá, 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 ia, lá. La 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 ya, la ya, la ya. Para contar as aventuras de João, a Princesa e o Tapete Voador, a equipe retorna aos tempos de faculdade e às experiências na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, local onde todos os integrantes tiveram os primeiros contatos com a pesquisa acadêmica, a comédia dell'arte e o teatro de máscaras, em uma aproximação com as origens e a forma mais tradicional do teatro que há séculos apreciamos em todo o Ocidente. O resultado é um espetáculo leve, singelo e muito divertido, apropriado para todas as idades, repleto de máscaras, cores, piadas, canto e números musicais. Um convite para o lúdico e para a imaginação, entretenimento garantido para público e elenco. Aqui nós temos a ocorrência do personagem narrador, pois no texto original já existe um personagem chamado narrador que é quem conta a história. Entretanto, João e a Princesa também contam a história com a perspectiva de quem vivencia os fatos.